Hail the King, capítulo 691. A chegada de um mensageiro. Os mestres de Chambord na área estavam todos zangados. Além disso, os enviados e convidados de outros reinos e impérios queriam saber como Chambord lidaria com essas elites da classe Lua que agora eram cativas. De fato, havia tantas elites da classe Lua aqui que era mais do que estranho. Se Chambord fosse capaz de persuadi-los de alguma forma à força, o poder de Chambord aumentaria para um nível ainda mais aterrorizante. Fez zombou e acenou com a mão, e uma energia de espada dourada saiu de seus dedos e correu para a frente. Voxos! 3 cabeças voaram no ar. Dizou e seus 2 colegas não puderam acreditar. Até que a energia da espada realmente os matasse, eles não achavam que o rei de Chambord ousasse tocá-los sem sequer dar uma desculpa. Afinal, eles eram santos cavaleiros que eram conhecidos na igreja regional do norte. Quando o sangue jorrou no ar, os 3 cadáveres desabaram no chão. Açougueiro! Os enviados e convidados que estavam sentados nas áreas VIP tremeram de medo, e seus rostos mudaram de cor. Desde que o rei de Chambord até se atreveu a matar os cavaleiros sagrados da classe Lua da igreja, quem ele não ousaria matar? Seria muito assustador provocar e ofender alguém como este rei. As outras elites de classe Lua da Aliança Caça ao Dragão sentiram um calafrio subindo por suas espinhas e indo direto em seus crânios, e eles se sentiram como se fossem colocados em um freezer. Imediatamente, as pessoas começaram a se ajoelhar e implorar misericórdia com o rosto pálido. Lorde Honorável! Rei Supremo Alexander de Chambord! Por favor me perdoe. Eu fui enganado por eles e vim aqui sem conhecimento. Estou disposto a servir o reino de Chambord e lutar por sua majestade. Por favor, mostre misericórdia. Fei balançou a cabeça e disse, execute. Então, Pierce, de cabelos brancos e curtos, se destacou e levantou o braço. A espada Santa Excalibur cortou para baixo, e então uma cabeça rolou no chão. As pessoas da Aliança Caça ao Dragão viram essa cena, e algumas pessoas tiveram outra ideia. Um deles se levantou e gritou, Rei de Chambord! Mate-me se quiser. Sou uma elite da classe Lua e tenho minha dignidade. Eu nunca vou me ajoelhar e me render aos meus inimigos. Ha ha ha! No caminho do cultivo, perder significa morte. Hoje, mesmo que eu morra, não me arrependo de ter morrido nas mãos de verdadeiros mestres. O que essa pessoa disse foi honroso e dominador. Muitas pessoas ao seu redor ficaram surpresas, e algumas delas tiveram uma melhor impressão dele. Esta é a verdadeira presença e dignidade de uma elite da classe Lua, eles pensaram. Justo quando todos pensavam que o rei de Chambord perdoaria essa pessoa e a recrutaria por ser um mestre tão honrado, fez zombou e balançou a cabeça. Execute! Pierce levantou o braço, e a espada Santa Excalibur apareceu novamente. De repente, uma expressão aterrorizada apareceu no rosto desta elite da classe Lua. Antes que ele pudesse pedir perdão, ele já foi morto sem piedade. Então, Fei olhou para o resto das elites da classe Lua que ainda estavam vivas. Seu olhar não era afiado, mas não era indeciso e perturbado também. Depois de uma breve pausa, Fei disse calmamente, desde que vocês vieram a Chambord com a intenção de matar e roubar, não acho que vocês poupariam meus cidadãos se Chambord perdesse a batalha hoje à noite. Todas as ações têm consequências, e vocês deveriam ter pensado nisso antes. As pessoas morrem de ganância. Não me culpe por ser cruel e desumano. Hoje, vou pegar emprestado suas cabeças e dizer aos bandidos, que ainda estão olhando para Chambord com ganância, as consequências de mexer conosco. Depois que isso foi dito, as elites de classe Lua sabiam que não poderiam sobreviver até a noite. Algumas pessoas xingaram, outras declararam suas identidades e ameaçaram, outras ficaram pálidas, outras imploraram e estremeceram e outras tentaram se libertar. Tudo isso foi inútil. Execute! Quando Fei comandou bruscamente, sem hesitação, Pierce e outros cavaleiros do Zodíaco de Chambord deixaram cair as lâminas.
Cabeças rolaram no chão como melancias e mais de uma dúzia de elites da classe Lua foram mortas sem que nenhuma delas fosse poupada. Testemunhando essa cena, os forasteiros que estavam sentados nas áreas sul, leste e oeste da praça tremeram ainda mais. A maneira como olhavam para o rei de Chambord e os chambordianos mudou e eles estavam com medo. Todos juraram que não tentariam entrar no lado errado de Chambord. Esses selvagens no norte são violentos demais, ferozes e aterrorizantes, eles pensavam. Logo, os chambordianos afastaram os cadáveres, e os magos de Chambord usaram feitiços de elementos da água para limpar a área. Fei suspirou em sua mente um pouco. Há um ano, quando ele foi canonizado no pico da montanha a leste de Chambord, transformou-se em uma batalha sangrenta e sua coroa estava manchada de sangue. Hoje, uma batalha sangrenta semelhante ocorreu durante o casamento dele. Este era um continente governado pela lei da selva, a sobrevivência do mais forte. Ser gentil com as pessoas e misericordioso neste continente sem ter poder absoluto era uma piada. Desde que alguém seja fraco, ele ou ela será dominado por outras pessoas, não importa quem seja bom ou amigável. Por um momento, a atmosfera na praça ficou tranquila. De repente, uma série de ruídos rápidos e cortantes soou e quebrou o silêncio. As pessoas viraram a cabeça e viram um homem em roupas amarelas justas correndo pela rua a cavalo. Ele estava empurrando o cavalo para seu desempenho máximo absoluto com uma expressão ansiosa no rosto. Agora, o exterior e o interior da cidade de Chambord deviam estar bem guardados. Esse homem não era tão poderoso, mas conseguiu correr na cidade sem restrições e chegou à Praça da Paz Celestial. A única explicação para isso era que esse homem de amarelo era membro de Chambord. Só pelo olhar ansioso no rosto desse homem, era possível perceber que algo grande estava acontecendo. Chambord acabou de obter essa vitória histórica e lendária. O que poderia estar acontecendo? As pessoas pensaram. Todo mundo ficou curioso. Depois que aquele homem de amarelo chegou rapidamente ao exterior da Praça da Paz Celestial, ele não mostrou sinais de abrandar, ele estava indo para a cerimônia de casamento do rei. Os policiais que estavam vigiando o local estavam prestes a detê-lo, mas este homem levantou a mão e mostrou uma ficha do tamanho de uma palma que continha o cachorro de 2 cabeças, um machado e uma espada. Tinha um brilho vermelho, e era o símbolo concedido pelo rei. Vendo isso, todos os oficiais de execução da lei se afastaram, abrindo caminho para ele. Este homem de amarelo não foi bloqueado e chegou ao trono localizado na área norte da praça. Vossa Majestade. Capital. Algo grande está acontecendo na capital. Este homem de amarelo saltou do cavalo e estava ofegando pesadamente. Quando ele andou e cambaleou, as pessoas finalmente perceberam que as coxas e a bunda desse homem estavam todas ensanguentadas. Ficou claro que ele não descansou e andou a cavalo desde São Petersburgo até Chambord. Foi assim que a pele de sua parte inferior do corpo foi removida. Antes que ele pudesse terminar de falar, ele pegou uma carta e desmaiou. Nesse momento, um longo e triste lamento soou. O cavalo amarelo em que este homem estava montado desabou no chão com espumas brancas saindo da boca. Embora as matrizes mágicas elementares do vento ainda estivessem brilhando em suas pernas, seu corpo tremia e parecia que este cavalo não podia mais viver. Todo mundo ficou surpreso. Um cavalo bonito, que foi fortalecido por conjuntos de magia com elementos do vento, morreu de correr e um cavaleiro experiente desmaiou de exaustão. O que estava acontecendo? O que era tão urgente? Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 692. Algo grande aconteceu. A expressão de Fei ficou séria. Ele reconheceu esse homem de amarelo. Ele era um membro da rede de inteligência de Chambord, escritório de cartas. Devido à batalha desta noite, Fei teve que convocar o líder militar do acampamento dos trapaceiros, Caixa, o que fez com que o escritório de cartas não pudesse usá-la para enviar mensagens a Fei através dos portais mágicos de teletransporte.
Portanto, eles tiveram que enviar seu melhor cavaleiro e o cavalo mais rápido para passar a mensagem de São Petersburgo, que estava muito longe. Algo grande deve ter acontecido. Caso contrário, Modric, que é muito firme e calmo, não ficaria tão ansioso e daria essa ordem, pensou Fei. Depois de receber a carta mágica da mão desse homem, Fei sinalizou Torres e pediu que ele levasse esse homem de amarelo para o tratamento de cura. Com todos os olhos nele, Fei abriu a carta e a leu rapidamente. Assim que ele começou a ler, sua expressão mudou, ele não disse nada por um tempo. Então, ele levantou a mão e enviou a carta voando para o segundo príncipe Domingues, que estava sentado na área VIP. Com uma expressão confusa, Domingues olhou para Fei e depois leu a carta. No momento seguinte, este príncipe que estava sempre calmo e tranquilo ficou chocado. Com a carta em suas mãos, ele estremeceu incontrolavelmente, e uma expressão ansiosa e louca apareceu em seu rosto. Essa cena deixou todas as pessoas ao seu redor curiosas. O que aconteceu? Por que o rei de Chambord e o príncipe Domingues estão tão atordoados? Eles pensaram. Depois de ler a carta, Domingues passou a carta para dois de seus principais seguidores, Mulher Demoníaca, Paris e Barba Ruivas Granello. Assim que terminaram de ler a carta, suas expressões ficaram feias como se lessem algo inacreditável. No momento seguinte, os dois olharam para o rei de Chambord, que estava sentado em seu trono. Domingues saiu da área VIP e foi encarar Fei. Após um momento de pausa, ele organizou suas palavras e perguntou, enquanto encarava Fei nos olhos: Alexander, Chambord vai ignorar essa situação. As pessoas estavam confusas sobre o motivo pelo qual esse príncipe fez essa pergunta. No entanto, Fei assentiu e disse: Chambord é um membro do Zenith, então não ficaremos aqui apenas assistindo. No entanto, não é o momento certo para Chambord se envolver. O segundo príncipe Domingues encarou Fei em seus olhos como se quisesse ler alguns dos pensamentos de Fei. Alguns segundos se passaram, e ele assentiu e respondeu: Ok, eu acredito em você. Como amigo, acredito que você tomará a decisão correta. Depois disso, este belo príncipe se virou instantaneamente e caminhou até as outras pessoas que vieram a Chambord com ele. Ele ordenou: todos no grupo enviado, preparem-se. Abandone todos os itens pesados e leve apenas o essencial. Partimos em 10 minutos e precisamos retornar a São Petersburgo o mais rápido possível. Então, esse grupo de pessoas saiu rapidamente. Alexander, espero que ainda possamos nos encontrar novamente nesta vida. Antes de ela sair, Paris, que era realmente sedutora, virou-se e olhou para Fei com uma expressão complicada, e seu tom soava pessimista e triste, mesmo que ela estivesse sorrindo. Depois disso, ela saiu com as outras pessoas rapidamente. Parece que algo enorme aconteceu na capital do Zenith. O que aconteceu? Poderia ser. Poderia ser que o imperador Yassin, que há rumores de estar morrendo, finalmente morreu? Todos os ferimentos em seu corpo e a corrosão do tempo mataram? Essa é provavelmente a única coisa que deixaria o segundo príncipe Domingues de Zenith tão ansioso. É sabido que esses dois príncipes estão lutando ferozmente pelo trono. Assim que o imperador Yassin morrer, a batalha pelo trono terminaria. As pessoas mais inteligentes já começaram a adivinhar e fazer suposições. Quem o rei de Chambord apoiara? Há um tempo, o rei de Chambord e o príncipe herdeiro de Zenith quase lutaram entre si. No momento, eles não estão em um bom relacionamento. O segundo príncipe Domingues provavelmente está em uma ótima posição. Além disso, o príncipe herdeiro achava azarado por se tornar um inimigo do rei de Chambord. Se ele souber da força que Chambord demonstrou hoje à noite, ele se arrependerá tanto que seu estômago poderá ficar verde. Assim como as pessoas continuaram a especular, o rei de Chambord levantou-se de repente da cadeira, olhou em volta e disse: A cerimônia de casamento terminará aqui. Obrigado a todos por terem vindo de tão longe e me parabenizando. Sou muito grato e espero que todos possam ficar em Chambord por mais alguns dias.
Eu preparei alguns presentes e espero que você possa levá-los de volta para seus reis e imperadores, respectivamente. Espero sinceramente que as amizades que Chambord tem com vocês durem para sempre. Com isso dito, Fei deixou a Praça da Paz Celestial com um grupo de mestres de Chambord. Mesmo que os enviados e convidados estivessem realmente curiosos, eles não se atreviam a fazer perguntas. Todos se levantaram, parabenizaram Fei mais uma vez e foram embora rapidamente. A escuridão envolveu a Praça da Paz Celestial, que passou por uma batalha histórica, e a cidade de Chambord ficou em silêncio. Fei saiu com os mestres e oficiais com pressa. Embora os chambordianos estivessem todos curiosos, não queriam incomodar o rei que estava pensando profundamente. Drogba e Pierce, que eram simplórios, não conseguiram conter o desejo e murmuraram um com o outro. Eles estavam se sentindo muito sensíveis a essa situação. Quando chegaram ao antigo palácio do rei, que era o atual centro administrativo de Chambord, Fei se virou e disse a todos: notifique todos os funcionários de alto nível, bem como os estudantes de elite que estão prestes a se formar na Universidade Civil e Militar. Precisamos nos encontrar na sala de reuniões número 1 da Cidade dos Heróis. De repente, Fei pensou em algo e se corrigiu com um sorriso: deixa pra lá. Vocês estão todos cansados do que aconteceu. Vocês todos devem ter uma boa noite de sono, e os oficiais de execução da lei precisam trabalhar um pouco mais e patrulhar a cidade. Além disso, envie batedores para manter os olhos na área de 50 quilômetros pela cidade. Informe-me se acontecer alguma coisa. Em termos de reunião. E, vamos fazer amanhã de manhã. Ha ha ha! Hoje é o meu casamento e não devo perder tempo com esses assuntos chatos. Depois disso, ele disse a Cachaia: receio ter que incomodá-lo e pedir para se comunicar com as pessoas da capital. Por favor, diga ao Modric para manter todos os membros do escritório de cartas em sigilo, reserve a força e aguarde novos comandos. Caixa assentiu e caminhou até Helena. Essa mestre mais poderosa do acampamento dos trapaceiros, que raramente falava ou mostrava emoções, sorriu e deu um tapinha no ombro de Helena. Enquanto olhava para essa flor dos trapaceiros, e que era como sua própria filha, ela abriu a boca e quis dizer alguma coisa. No entanto, ela acabou não dizendo nada, e se virou e entrou no portal que ela criou com um sorriso gentil, desaparecendo instantaneamente. Fei sorriu e estava prestes a dizer algo, mas de repente sentiu uma aura única. Seu rosto mudou de cor e ele fechou a boca. Ele olhou para o céu noturno na direção sul, e parecia que ele estava esperando algo aparecer. Ele ficou tão surpreso que parecia estar possuído. Todo mundo estava confuso. No momento em que estavam prestes a fazer perguntas, as elites da classe Lua, como Lampard, ficaram todas chocadas e olharam para o céu também. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 693. Por o terrível Xuan-Ge. Após cerca de 3 minutos, até mesmo guerreiros e magos do nível estelar foram capazes de sentir uma grande quantidade de energia vindo da direção sul. Algo poderoso e rápido estava correndo no céu, e parecia que um deus estava descendo do céu. O que é isso? Todos ficaram surpresos. Essa aura não era de um ser vivo. Em vez disso, parecia que uma enorme matriz mágica estava se movendo no céu. Foi além do estranho. Depois de dezenas de segundos, a expressão de Fei mudou de repente, parecia que ele estava atordoado. Ele acenou com a mão e os mestres de Chambord entenderam instantaneamente o que ele quis dizer. Eles formaram uma formação de defesa e protegeram Angela no meio, pois ela não conhecia nenhuma técnica de combate. No momento seguinte, uma enorme sombra envolta em luzes verdes e negras piscou lentamente no céu do sul. Isso é! Todo mundo engasgou e não conseguiu pronunciar uma palavra. Parecia que eles foram atingidos por um raio. Uma enorme barca apareceu no céu noturno. Era uma barca de batalha que voava no céu.
Essa barca de batalha tinha cerca de 500 metros de comprimento e 200 metros de largura, e era toda preta. As velas negras naquela barca tremulavam no ar como loucas, parecendo enormes lâminas que rasgariam o céu. Além disso, todos os tipos de runas mágicas misteriosas estavam gravadas na barca, piscando luzes verdes e pretas. Havia nuvens de energia mágica verde clara, elementar do vento, rodopiando sob a barcaça, erguendo essa enorme estrutura no ar e movendo-a na direção de Chambord. Era um produto aterrorizante de uma civilização mágica. Fei ficou completamente chocado. Este foi o produto mágico mais inacreditável que ele já viu depois de chegar ao continente Azeroth. Uma misteriosa barca de batalha que podia flutuar e se mover no céu era mais poderosa que os aviões na Terra. De fato, isso lembrou do Helicarrier da Marvel Comics. Isso fez sentir como se estivesse sonhando. O navio de guerra reserva da baleia, Rei Alexander, era um imitador de um navio de guerra da Era Mítica. Desde que foi construído usando as técnicas da civilização mágica, poderia navegar no rio, mas também se selar e submergir debaixo d'água como submarinos. Fei ficou bastante orgulhoso. No entanto, comparando o navio de guerra reserva da baleia com essa barca flutuante, ele era muito inferior. Não apenas Fei, mas todas as pessoas ao seu redor, como Sek e Drogba, estavam todas atordoadas. Foi a primeira vez que viram uma magnífica fortaleza celeste. É um Xuanjie. É um Xuanjie do Império Ormon. Por que algo assim está aqui? O estrategista e conselheiro, o velho Arian, que ficou em silêncio o tempo todo, de repente ofegou. Quando uma expressão complicada apareceu em seu rosto, seu corpo estremeceu violentamente. Ninguém sabia se era por medo ou raiva. Xuanjie. Fei pensou em algo e perguntou. O velho Arian assentiu e disse lentamente, isso mesmo. O Império Ormon, um império de nível 7, tem barcas de batalha voadoras chamadas Xuanjie. Eles são feitos de um material único chamado madeira de ferro. Essa madeira de ferro é preta e parece metal. No entanto, são mais resistentes que o ferro, mas mais leves que a madeira. Além disso, eles têm grande condutividade mágica e são as especialidades do Império Ormon. Após várias gerações de talentos e gênios, o Império criou as enormes barcas de batalha voadora que estamos vendo hoje. Eles são chamados de Xuanjie e são fortalezas voadoras às quais o Império Ormon responde como uma superpotência. Em várias grandes guerras, elas ajudaram o Império a sair e destruíram seus inimigos. Eles são verdadeiros governantes do céu. Depois de ouvir a explicação, as pessoas na área finalmente entenderam a origem dessa enorme barca voadora preta. O Império Ormon? Nível 7? Fei franziu a testa e pensou: o Império Zenith é apenas um pequeno império de nível 1, e o Império Leon, que domina na região de 500 mil quilômetros ao redor do Zenith, é apenas um império de nível 6. Isso significa que este Xuanjie pode estar a 1 milhão de quilômetros de distância. Eles não são bons. Droga. Nós não estamos nem aí para o Império Ormon e esse maldito Xuanjie. Como se atrevem a ser tão arrogantes no território de Chambord? Majestade, deixe-me ir e assumir o controle. Será um presente para Sua Majestade e para as Duas Altezas. No futuro, Sua Majestade pode passear e se exibir. Haha. Drogba esfregou o queixo e riu, e ele e Percy pediram permissão a Fei para atacar aquela barca. Não subestime esse Xuanjie. 500 metros de comprimento. Pode ser a força principal em uma legião de Xuanjie. Duas elites da classe Lua não serão capazes de derrubá-lo. O velho Arian temia que Fei pudesse subestimar o inimigo, então ele rapidamente tentou parar Drogba e Percy. Fei olhou para o velho Arian e pensou: esse meu estrategista tem histórias próprias. Ele está muito familiarizado com o Império Ormon, então provavelmente tem muitas conexões com ele. Enquanto os chambordianos conversavam entre si, aquele imenso Xuanjie já chegou à periferia da cidade de Chambord. Nesse momento,
Luzes vermelhas semelhantes a sinais piscaram no Xuange, e as velas negras baixaram. Essa barcaça de batalha parou de se mover e flutuou no céu como uma montanha enorme, emitindo uma pressão sufocante. Luzes dispararam dos olhos de Fei, e ele pôde ver claramente que o Xuange era realmente como um porta-aviões que estava voando no céu. No convés, muitas pessoas estavam correndo e pareciam ocupadas. Como estavam longe, pareciam formigas no momento. Havia pelo menos 400 a 500 pessoas no convés, e elas estavam bem organizadas e fazendo seu trabalho, controlando essa enorme fortaleza de batalha no ar. Fei acenou com a mão e sinalizou. Voxos! Seu guarda, Torres, puxou o arco e disparou uma flecha de fogo. As pessoas no Xuange se mostrem e respondam à pergunta. Por que você está no território de Chambord sem permissão? A energia guerreira abundante deu poder à voz de Torres, e soou tão alto quanto um trovão, ressoando no céu. Ao mesmo tempo, todas as bestas e caçadoras de dragões giraram nas fortalezas de Chambord no chão, e as enormes flechas miraram o Xuange no céu, sendo alertadas em toda a extensão. No entanto, ficou completamente silencioso no Xuange. Apenas uma série de luzes vermelhas brilhou. Este Xuange está carregando seu canhão mágico na frente da barca. Está prestes a atacar. O velho Aryan ficou subitamente chocado. No entanto, antes que ele pudesse terminar, uma nuvem de luzes laranja apareceu na frente da barca como se estivesse acumulando energia. Então, a barcaça estremeceu como se uma fera no inferno estivesse gritando, e um raio de fogo com mais de 10 metros de diâmetro disparou para fora da frente da barcaça e desabou em silêncio no muro de defesa de Chambord. Antes que os chambordianos pudessem reagir, uma série de ruídos estrondosos soou e o chão tremeu violentamente como se houvesse um terremoto. Então, uma parte do muro de defesa com mais de 40 metros desabou como uma escultura de areia. Mesmo que as matrizes mágicas o capacitassem, ele foi transformado em ruínas. Que velocidade de ataque! Em um instante, o muro de defesa da cidade de Chambord foi aberto. Embora Chambord fosse dominante no momento, eles não foram capazes de reagir a tempo e salvar a situação. Droga! Existem nossos irmãos no muro de defesa! Pierce e Drogba ficaram chocados, e rugiram e correram em direção à parte do muro de defesa que foi destruída. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 694. O início da Era do Caos. Vem até aqui embaixo. Vendo as ruínas, os olhos de Oleg ficaram instantaneamente vermelhos. Desde a criação dos oficiais de execução da lei, eles nunca haviam sido prejudicado tanto assim antes. Esse gordo que estava com muita raiva ignorou todas as regras. Foda-se este Império Ormon nível 7. Foda-se esse Xuange. Foda-se eles. Enquanto ele rugia, sua energia guerreira elementar da terra explodiu e o enorme martelo em sua mão disparou antes do comando de Fei. O enorme martelo atingiu o Xuange no ar e desenhou uma marca amarela no céu escuro. A corrente de metal que ligava o martelo aos braços de Oleg se estendia como se fosse ilimitada, e parecia um enorme piton que avançou naquele Xuange. Quando irritado, esse bajulador realmente explodiu e usou a força equivalente ao nível 1 da lua nova de nível intermediário. Esse nível de elevação até surpreendeu um pouco Fei e o rei pensou, o poder desse bajulador durante uma raiva não é ruim. Devo irritar esse gordo regularmente. Isso pode ajudá-lo a aumentar muito sua força. O enorme martelo atingiu o Xuange como um meteoro. Bum! Um barulho alto ressoou no ar, e aquele Xuange, que poderia ser a principal força de uma legião, estremeceu. Os Chambodianos observaram isso cuidadosamente. Quando o martelo estava a cerca de 20 metros da Xuange, uma camada de luzes verdes apareceu de repente. Muitas matrizes mágicas no navio começaram a piscar e brilhar, e a esfera de energia que eles produziram bloqueou o golpe do martelo de Oleg, que pode ser considerado como seu desempenho máximo. Abra! O gordo que estava em frenesi rugiu,
e ele parecia ser ainda mais feroz do que Drogba e Pierce. Seu corpo colossal ergueu-se lentamente para o céu, e ele girou o martelo usando a corrente, fazendo um enorme disco de luz laranja aparecer, já que esse martelo estava sendo girado tão rápido. Quando a corrente de metal colidiu e fez uma série de ruídos, o martelo golpeou Xuange várias vezes. Bum! Uma série de barulhos estrondosos soou no céu novamente. Sob os ataques contínuos, o corpo da barca de batalha começou a tremer. Embora o martelo de Oleg não tenha quebrado a esfera de energia fora da barca, ele fez seu corpo tremer violentamente. O canhão mágico na frente da barca se iluminou novamente, e uma nuvem de energia vermelha apareceu. Essa nuvem de energia continuou a mudar de forma e ficou claro que não era possível estabilizar a energia e disparar outro raio de fogo para atacar. Seus nativos miseráveis! Como ousa um bando de vagalumes competir com a lua no céu? Foda-se! Uma voz arrogante soou, e o grito quase quebrou o céu. Então, um traço de energia brilhante da espada foi enviada do Xuange. Essa energia da espada era tão brilhante que parecia uma estrela, e parecia que o poder contido nela era capaz de empurrar qualquer coisa neste mundo. Tal poder não era algo que Oleg pudesse parar. Sentindo esse perigo, o gordo foi rapidamente acordado de seu estado de frenesi por um calafrio que subiu por sua espinha. Sua bravura desapareceu instantaneamente. Enquanto ele gritava, ele rapidamente tentou encolher o corpo trêmulo e se escondeu atrás do enorme martelo preto. Bum! A energia da espada atingiu o enorme martelo, mas as estrelas no céu brilharam repentinamente. A luz dourada da estrela mostrava e exibia a imagem de um enorme caranguejo no céu, e a luz das estrelas brilhava, fortalecendo este martelo. Então, esse gordo e seu enorme martelo foram derrubados do céu e caíram como um meteoro. Fei estava planejando resgatar esse bajulador, mas ele parou depois de ver isso. Como o cavaleiro do zodíaco de ouro de Câncer, Oleg tomou emprestado o poder das estrelas naquele momento crítico e se salvou. No entanto, essa energia brilhante da espada fez com que Fei se sentisse um pouco familiar. Ele sentiu como se já tivesse visto essa técnica de espada de algum lugar antes, mas não conseguiu identificar a hora e o local exato. Helena, proteja Ângela e volte para a Montanha das Cinco Espadas Celestes. Passe minha ordem. Inicie a matriz mágica defensiva da cidade. O estrategista Arjen e Robin podem ficar e todos os outros vão resgatar os Chambodianos feridos. Depois de observar por um tempo, Fei já teve uma estimativa aproximada desse Xuange. Portanto, ele rapidamente fez um plano. Helena assentiu e respondeu: Alexander, tenha cuidado. Então, ela segurou a cintura de Ângela, e elas se transformaram em um traço de luz azul e desapareceram nas montanhas de Chambord. Todos os guerreiros de Chambord, como Sek e Torres, receberam as ordens. Eles correram em direção à área desmoronada do muro de defesa e tentaram resgatar os oficiais que estavam enterrados sob as rochas. Nesse momento, o Xuange no céu fez um movimento repentino. Uma série de luzes vermelhas brilhou na frente da barca e seu corpo estremeceu novamente. Um grosso feixe de energia disparou em direção à área desmoronada da muralha de defesa, e a barca recuou um pouco devido à enorme força de impulso desse feixe. Fei levantou rapidamente o punho. Chamas de energia dourada apareceram de repente, e a brilhante marca de punho dourado voou para o céu, colidindo completamente com esse raio de energia que foi disparado daquele canhão mágico. Bum! Como se o sol explodisse no ar, as chamas e a energia aterradora se dispersaram na área, e as luzes brilhantes machucaram os olhos das pessoas que estavam olhando para essa explosão. Parecia que era dia do juízo final, e foi horrível. O soco de Fei foi perfeito e bloqueou esse feixe de energia. Somente o rei, que era a pessoa mais poderosa de Chambord, ousou fazer algo assim. Se alguém mais tentasse um pouquinho esse raio de energia não fosse bloqueado, uma área na cidade de Chambord seria destruída e muitas vítimas surgiriam. Isso foi capaz de comprar alguns minutos, e ondas de energia mágica azul apareceram na cidade. Logo, uma meia esfera azul apareceu acima da cidade, envolvendo a cidade como uma tigela de cabeça para baixo.
Parecia que a água estava fluindo nessa esfera de energia e protegia Shambod em todas as direções. Bam! 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 Quase ao mesmo tempo, as armas menores nos dois lados do Xuanjé dispararam rajadas de chamas azuis, e essas chamas colidiram com essa esfera de energia. As energias ondulavam a superfície da esfera energética, mas não podiam rompê-la. Eles são canhões mágicos menores. Em um Xuanjé nesse nível, haverá pelo menos 100 desses tipos de armas. Tanto na frente quanto no final da barca, há um enorme canhão mágico no nível de Deus da Guerra, e o muro de defesa desabou porque foi atacado por um deles, explicou o velho Aya rapidamente. Estrategista, você parece familiarizado com Xuanjé. Você sabe como operar um desses? Fei olhou para o velho Aryan e perguntou rapidamente. Sim, mas um Xuanjé desse tamanho não pode ser operado por algumas pessoas. Precisa haver pelo menos 50 magos que estejam acima de uma estrela e mais de 100 trabalhadores bem treinados que possam usar a mecânica e as estruturas nele. O velho Aryan assentiu e disse a Fei tudo o que sabia. Ha ha ha! Como você sabe como operá-lo, será muito mais fácil. Nosso Shambod está faltando um pouco em termos de força aérea. Fei pensou em algo e convocou o Trono do Caos. Com Robin e o velho Arya nas escadas do trono, os três correram para o céu e apareceram em frente ao imenso Xuanjé. A enorme sombra os envolveu instantaneamente. A chocante comparação de tamanhos foi muito surreal diante do enorme Xuanjé, os três pareciam formigas. Nesse momento, as luzes vermelhas começaram a piscar novamente na frente da barca. O enorme canhão mágico foi carregado e um barulho estridente soou. Outro feixe de energia aterrorizante foi disparado, e ficou claro que os inimigos queriam destruir a matriz mágica defensiva de Shambod dessa vez. Fei zombou e levantou a mão. Punho do Imperador Invencível. Uma enorme marca de punho, com 10 metros em cada dimensão, destruiu facilmente esse feixe de energia. Droga! Se eu não mostrar minha força real, você planeja me considerar uma Hello Kitty. Mesmo que Fei não tenha mostrado nada no rosto, ele ficou furioso, pois esse desconhecido Xuanjé continuou atacando Shambod. Uma luz prateada brilhou e o Trono do Caos passou pela esfera de energia verde que protegia o Xuanjé e apareceu perto do convés. Agora, Fei pôde ver claramente o que estava acontecendo neste Xuanjé. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 695. Energia demoníaca da espada. No Xuanjé, havia muitos edifícios que se pareciam com as estruturas de um enorme navio de guerra. No entanto, eles foram ligeiramente modificados para se ajustarem ao novo layout do Xuanjé. Havia postes de vela altos, grande centro de comando e várias outras estruturas sofisticadas e luxuosas. No convés, que tinha muitas gravuras de runas mágicas, centenas de soldados de armadura preta e amarela acabaram, suando enquanto operavam os vários mecanismos no Xuanjé. Havia também mais de uma dúzia de pessoas parecendo comandantes em pé ao redor de um enorme canhão preto na cabeceira da barca, conversando sobre algo. Ao lado deles, havia 10 homens enormes. Eles tinham mais de 2 metros de altura e eram volumosos como montanhas de musculosa. Eles não usavam nada na parte superior do corpo e usavam apenas shorts de couro amarelo. Eles também tinham pelos amarelos e pareciam macacos que não evoluíram. Eles estavam cheios de poder e pareciam bestas, e estavam gritando e tentando controlar esse enorme canhão preto. Eles estavam ajustando a posição deste canhão e tentando mudar o ângulo de acordo com as ordens dos comandantes. Ao lado deles, havia 4 magos das 7 estrelas, elementais do fogo, que continuavam a injetar energia mágica no corpo do canhão. A energia mágica do fogo fluiu para o canhão, ativando as gemas mágicas que estavam embutidas em seu corpo e na base. Uma vez fixado o ângulo do canhão, as matrizes mágicas disparariam outro ataque destrutivo. Parecia que nenhum dos inimigos esperava que os Shambodianos passassem pela esfera de energia criada pelos Xuanjé. Vendo Fei, o velho Aryan e Robin pousando no convés,
todos no Xuan-Ge ficaram atordoados. Os primeiros comandantes reagiram rapidamente e rugiram: rápido! Capture esses nativos! Enquanto eles gritavam, eles sacaram suas espadas, ordenando aos soldados ao redor deles que atacassem Fei como um dilúvio. Proteja seu pai. Depois de sussurrar isso para Robin, Fei partiu no trono do caos e atacou a multidão de soldados. Quão poderoso era Fei! Soldados regulares não eram páreo para ele. Depois que ele deu um soco uma vez, uma enorme quantidade de força do impulso esmagou para frente, destruindo instantaneamente os primeiros 20 soldados de elite do Império Ormond que estavam atacando ele. Bam! 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 Todos foram transformados em névoas de sangue. Com chamas de energia dourada ao seu redor, Fei parecia magnífico e sagrado. Como um tigre em um rebanho de ovelhas, ele era invencível. Toda vez que ele movia seu corpo, alguns inimigos caíam do convés e caíam do céu como pipas quebradas. Ain! Não! Pedido para a aparição dos guardiões. Precisamos deles para matar esse nativo, gritaram os soldados de amarelo. Alguns comandantes ficaram chocados ao ver isso. Mesmo sendo todos guerreiros das 9 estrelas e pudessem ser considerados poderosos em qualquer império, não conseguiram reagir a tempo. Eles foram levemente tocados pela energia parecida com o mar dourado e seus corpos quebraram. Eles ficaram atordoados. Eles achavam que Fei era uma elite comum da classe Lua, e esperavam segurá-lo por um curto período enquanto os mestres estavam a caminho. No entanto, o poder de Fei os surpreendeu e eles ficaram aterrorizados. Além dos soldados, havia arqueiros que estavam se escondendo em muitas posições e atirando flechas sorrateiras em Fei. No entanto, essas flechas mágicas que poderiam penetrar nos corpos das elites da classe Lua não podiam chegar a 20 metros de Fei. As chamas de energia dourada quebraram as flechas e as transformaram em pó. A força até virou algumas flechas e as atirou para trás, matando alguns dos arqueiros instantaneamente. Yuk! Quem é um inseto fraco? Fei riu quando esmagou seus inimigos na frente dele. Enquanto ele dividia as manadas de inimigos, agitando as mãos, ele apareceu instantaneamente diante do enorme canhão mágico que estava na frente do Xuan-Ge. Com outro aceno de mão, 10 energias de espada dispararam e mataram os 10 homens enormes que estavam operando a arma poderosa antes que pudessem pular nele, cortando-os ao meio. Aqueles 4 magos das 7 estrelas acabaram de cantar seus feitiços, e um mar de pântano de fogo foi em direção a Fei, assumindo a forma de muitos dragões. A cena foi assustadora. No entanto, Fei empurrou a palma para frente e as ondas de energia dourada se expandiram. Os dragões de fogo rugiram e foram forçados a recuar, envolvendo instantaneamente esses 4 magos. Depois de uma série de gritos, várias figuras cobertas de chamas cambalearam e caíram do convés. Quando eles estavam caindo, eles também foram transformados em cadáveres queimados. Esses 4 magos eram todos de 7 estrelas e podiam ser contados como mestres no Império Zenith. No entanto, eles estavam enfrentando Fei, que era um poderoso guerreiro e um gênio do cultivo. Agora, Fei já era um lorde da classe Sol e estava próximo do reino dos deuses. Guerreiros e magos regulares estavam longe dele. Fei usou seu poder e instantaneamente eliminou as pessoas que estavam no controle do canhão mágico na frente da barcaça. Ele não precisava mais se preocupar com a cidade de Chambord sendo destruída pelos raios de energia. Enquanto ria, ele se virou e correu para os inimigos novamente. O rei não mostraria nenhuma piedade por esses inimigos. Eles atacaram o reino de Chambord sem aviso prévio e atacaram a cidade de Chambord cruelmente, matando os chambordianos e causando a destruição de uma parte do território de Chambord. Fei rapidamente matou mais de 100 inimigos no Xuan-Ge. Ele estava indo para matar todos os inimigos nesta barca e a assumir. Diante de Fei, que era literalmente invencível entre os soldados, esses soldados rapidamente perderam a coragem de revidar e fugiram após 3 a 5 minutos. Não muito longe, cerca de 60 pessoas estavam tentando atacar Robin e o velho Arya. No entanto, ambos estavam de pé no trono do caos, e uma esfera de energia prata semi-transparente os protegia.
O trono do caos absorveu energia de muitas gemas mágicas antes de sugar quase metade da Voidstone do modo normal. Mesmo aquele assassino da lua cheia, de tamanho médio, não foi capaz de rompê-lo e foi ferido pela força impulsiva, muito menos por esses soldados que estavam apenas no nível de estrelas. Vendo isso, Fei não estava mais preocupado com os dois. Em vez disso, ele atacou o centro de comando localizado no centro da barca enquanto matava mais inimigos. Como Fei estava planejando assumir esse Xuanjie, ele foi controlado com sua aplicação de força. Ele apenas matou inimigos e não destruiu essa barca. Ele se aproximou do centro de comando que estava embaixo do poste de vela no centro da barca e transformou as dezenas de soldados que o guardavam em névoa de sangue. No segundo seguinte, ele já apareceu diante das escadas que levavam ao centro de comando. Ele olhou para cima e viu um homem de aparência nobre olhando para ele. Este homem não parecia ansioso, em vez disso, ele olhou para Fei com zombaria e desdém. Quando Fei zombou e estava prestes a atacar, algo aconteceu. De repente, uma brilhante energia da espada disparou do centro de comando. Essa energia da espada foi tão rápida que Fei nem sentiu quando foi lançada. Com uma aura demoníaca única, ela desabou sobre Fei. Se alguém mais estivesse aqui, eles já poderiam ter se sentido derrotados por essa energia da espada antes de chegar a eles. Era assim que a energia da espada era aterrorizante para a mente. Ha ha ha! Eu estive esperando por você. Uma energia de espada semelhante havia derrotado Oleg, o bajulador. Mesmo sendo ligeira e rápida, ainda deixou uma profunda impressão na mente de Fei. Portanto, desde que Fei pisou neste Xuanjie, ele levantou a guarda e estava preparado para quando esse mestre de espadas o atacasse. Enquanto ele ria, Fei levantou o punho, e uma marca de punho de ouro disparou e colidiu com essa energia da espada. Bam! As energias douradas e prateadas explodiram e a energia residual se espalhou em todas as direções. O rosto de Fei mudou de cor, havia algo de estranho nessa energia da espada. Mesmo que a energia da espada tenha sido destruída, uma energia oculta e letal de alguma forma ainda atravessou as chamas de energia dourada de Fei e mirou sua garganta. Essa energia estava oculta, perversa e, no entanto, pura. Sua qualidade estava além do domínio da classe Sol, e parecia que era um poder proibido que não deveria existir nesse domínio. Fei foi forçado a voltar vários passos, e ele estendeu as mãos. Triturador de pedra, Imortal Kings. Com um balanço do martelo, ele pode até mudar o clima. Este martelo de guerra, que havia rumores de ser capaz de destruir tudo no mundo, esmagou facilmente essa faixa de energia proibida. No entanto, antes que Fei pudesse reagir e contra-atacar, ondas de energias de espada de prata o atacaram como ondas contínuas. A velocidade delas também era rápida. Quando Fei acenou com o martelo, ele recuou lentamente e quebrou todas as energias da espada. A situação era realmente perigosa. Fei sentiu como se estivesse na corda bamba andando em um penhasco. Se ele fizesse algo errado, as energias ocultas proibidas dentro das energias da espada o atingiriam. Em apenas alguns segundos, Fei já foi forçado a voltar à cabeça da barca. No entanto, as energias demoníacas da espada continuaram a atacá-lo como se não houvesse amanhã. No final, Fei foi forçado a sair do Xuanjie e saiu da esfera de energia verde ao redor da barca. A essa altura, as energias contínuas da espada finalmente pararam. LK, lamento, mas hoje eu tô morrendo, então será somente esses 5. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 696. A reunião de velhos conhecidos. Ao ver essa batalha mítica e lendária, as pessoas no Xuanjie e na cidade de Chambord ficaram atordoadas. Dentro dos hotéis e várias residências temporárias, os enviados e convidados de impérios e reinos próximos olhavam a enorme Xuanjie no ar e a batalha insana, e eles não podiam conter o choque. Quem é essa pessoa? Essa pessoa pode pressionar o rei de Chambord, que é um guerreiro poderoso, a este nível.
Nesse momento, o grupo enviado do Zenith ainda não havia saído de Chambord. Quando o segundo príncipe Domingues saltou no ar e sentou-se no cavalo branco, ele levantou a máscara do capacete e olhou para cima. As brilhantes energias da espada no céu iluminaram seu belo rosto e sua arrepiante armadura mágica. Se alguém prestasse mais atenção nele, veria que esse príncipe de Zenith, sempre calmo e tranquilo, tinha uma expressão preocupada no rosto. A situação é tão terrível. Os inimigos podem se mover livremente no território do Império. Domingues abaixou a cabeça e suspirou. No entanto, ele rapidamente pensou em algo, e sua expressão ficou mais animada. Ele chicoteou o cavalo e correu em direção ao portão da cidade. Ele gritou: "Todos, continuem! Precisamos sair daqui hoje à noite e chegar a São Petersburgo amanhã de manhã. Este é um comando urgente. Alteza, precisamos tomar cuidado. A situação já está tão caótica, e até Chambord está envolvido na guerra. Não seria melhor sairmos assim que o rei de Chambord terminar esta batalha?" Alguém sugeriu no grupo. "Precisamos sair agora. Quem for contra minha ordem será executado imediatamente. Mesmo se eu tiver que morrer, vou morrer na capital." Assim que terminou, Domingues avançou sobre o cavalo e desapareceu na escuridão. A mulher demoníaca, Paris e o barba ruiva, Granelo se entreolharam e viram a preocupação nos olhos um do outro. Eles sorriram amargamente e Granelo gritou: "Todos, continuem! Precisamos proteger Sua Alteza." Uma série de estrondosos ruídos de clipe-clop soou e mais de 20 cavaleiros de elite imediatamente seguiram Domingues. Em seguida, a equipe moveu-se para o muro de defesa da cidade de Chambord e estava preparada para sair, atravessar o rio e se juntar ao resto do grupo enviado que residia do outro lado do rio. "O Answord! Seu bastardo! Pegue sua merda e saia daqui! Seu traidor!" De pé no ar, Fei repentinamente rugiu no Xuanjé com um martelo de guerra em uma das mãos. Sua voz alta ressoou no céu. "Há quanto tempo, Rei Alexander?" Uma figura magra apareceu na frente do Xuanjé. Esse homem usava uma armadura preta e amarela chique e parecia haver uma nuvem de poder mágico aterrador nela. A espada de duas mãos nas suas costas era larga e parecia brilhante como um cristal. Ao assistir de longe, parecia que ele estava carregando um traço de luz das estrelas. Ele não era muito alto nem muito baixo, e seus longos cabelos castanhos tremulavam ao vento. Parecia haver vermelhidão brilhando em seus olhos, e ele parecia aterrorizante. Parecia que ele era um animal antigo que estava prestes a devorar humanos a qualquer momento. Embora suas escolhas de roupas mudassem bastante e suas características faciais estivessem ligeiramente alteradas, Fei ainda podia dizer que esse homem que apareceu de repente era o Answord, o ex-mestre número 1 entre os reinos afiliados de Zenith e um forte candidato durante a competição em São Petersburgo há vários meses. "É realmente você. Isso é decepcionante." Fei observou com cuidado e disse com uma expressão decepcionada no rosto. Quando Fei viu pela primeira vez aquele traço de energia da espada, cerca de 10 minutos atrás, ele sentiu como se já tivesse visto isso em algum lugar antes. Naquele momento, ele não tinha certeza. Embora a trajetória da energia da espada e a técnica utilizada sejam semelhantes às de One Sword, o espírito e a energia da espada eram completamente diferentes. A energia e a aura da espada eram demoníacas, e a velha aura do One Sword estava cheia de solidão e desolação. No entanto, através da rápida batalha que aconteceu, Fei confirmou que este mestre misterioso era o One Sword. Essa descoberta realmente decepcionou Fei. Embora o Answord estivesse do lado oposto do rei, ele era poderoso e orgulhoso, mantendo o orgulho e a dignidade de um verdadeiro guerreiro e espadachim. Ele era um gênio talentoso, e Fei o respeitou por um tempo. No entanto, em menos de meio ano, o Answord abandonou a honra e a dignidade de um guerreiro. Ele não somente abandonou e traiu o Império Zenith que o criou, ele chegou ao Império Ormon e liderou o ataque contra o Zenith com um Xuanjé. Embora Fei não soubesse o que aconteceu nesse meio tempo, o fato de One Sword trair seu império de origem foi decepcionante e triste. Desapontado. Haha.
Por quê? Minha espada não é afiada o suficiente. Como se ele estivesse irritado com o desdém e a zombaria no rosto de Fei, Oansword ficou bravo por um segundo antes de rir alto e arrogantemente. Hahaha. Rei de Chambord, o que você sabe? Agora, não sou mais aquele perdedor que foi reprimido por você. Eu já sou um Lorde da classe Sol e atualmente sou um comandante de legião do Império Ormo, que é um império de nível 7. Tenho muitos mestres sob meu comando, e numerosos soldados recebem minhas ordens. Hahaha. Eu tenho status de prestígio agora. Agora, você é apenas um nativo sujo relativamente forte. Não importa se em termos de influência ou força individual, você não é mais páreo para mim. Como você está qualificado para dizer isso? Nativo sujo. Fei balançou a cabeça com uma expressão lamentável. Ele imediatamente pensou em algo e perguntou: parece que você perdeu completamente a cabeça e esqueceu suas raízes. Uma guerra de repente eclodiu e o Zenith está à beira do colapso. O Império Leon e o Império Omon chegaram a uma velocidade impressionante e subitamente atacaram, e seus soldados esmagaram tudo e chegaram a São Petersburgo sem recuar. Parece que isso é tudo crédito seu, certo? Você já sabe disso. Oansword ficou um pouco surpreso, e então ele começou a rir arrogantemente novamente. Hahaha. Ótimo! O Zenith está à beira do colapso, e São Petersburgo pode até ser conquistada agora. Hahaha. Um mar de sangue já se formou e a família real de Zenith será esmagada em um segundo. Rei de Chambord, se você se ajoelhar e me implorar, eu vou deixar você viver e promovê-lo para um comandante de equipe na minha legião dos espadachins. Haha, ser o comandante de mais de 100 pessoas em um império de nível 7 é muito melhor do que ser o rei de um pequeno reino afiliado. Hahaha. O que você me diz? Você é a pessoa que não sabe de nada, disse Fei enquanto balançava a cabeça. Ele estava cansado demais para falar mais. Em menos de meio ano, Oansword não era mais a mesma pessoa. Ele não tinha mais esse orgulho, e não era mais um gênio desolado e solitário da espada. Em vez disso, ele se transformou em um demônio arrogante e vaidoso. Chamas vermelhas escuras brilhavam em seus olhos, e parecia que ele havia se transformado em uma fera antiga com sede de sangue. Ele não era mais calmo e pensativo, em vez disso, ele se tornou facilmente provocado. Ele largou a espada enferrujada e a substituiu por uma espada larga, jogou fora o hobby áspero e mudou para uma armadura sofisticada. Se não fosse por seu rosto, que se parecia 80% do seu antigo eu, ele pareceria completamente diferente em termos de temperamento e aura. Nesse momento, uma voz penetrante soou do centro de comando no Xuanjie, e essa pessoa parecia impaciente. General Oansword, por que você ainda está perdendo tempo com esse nativo sujo? Mate-o rapidamente. Você não me disse que existe uma beldade rara em Chambord chamada Ângela. Mal posso esperar. Mate todos os chambodianos e vingue-se. Eu só preciso dessa beldade. Haha. Príncipe Chanchua, Alteza, não se preocupe. Essa mulher chamada Ângela é toda sua. Oansword virou-se e respondeu respeitosamente. Então, ele se virou e riu de Fei provocativamente. No entanto, quem imaginaria que Fei não ficou bravo como ele esperava? Em vez disso, o rei de Chambord parecia calmo e compreensivo. Ele disse devagar: vamos lá, vamos lá. Seu traidor lamentável e desprezível. Deixe-me, seu ex-oponente, destruir seu orgulho lamentável e ajudar sua alma caída a se libertar. Descanse em paz. Quando Fei disse isso, ele olhou para cima e uma intenção assassina saiu de seus olhos. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Você _colon_testa, você. Rei the King, capítulo 697. Batalha lendária, 1. Hahaha. Ridículo. Só você. Só você sozinho. Oansword ficou furioso com a zombaria de Fei.
Este homem que agora se irritava facilmente abriu os olhos ensanguentados e parecia um demônio. Voxos! A espada de prata nas costas dele chorou e pulou para suas próprias mãos, e o corpo da espada parecia tão liso que parecia tão reflexivo quanto um lago. Luzes brilhantes a envolviam e parecia que estava cheia de espírito. Esta espada é uma arma de combate de alto nível. Hoje vou cortar sua cabeça. Vou deixar todos os nativos sujos de Zenith saberem que você, o rei de Chambord, é apenas uma formiga fraca. Você nunca será capaz de me derrotar. Me conhecer foi o maior erro que você cometeu na sua vida. Quando o One-Sword gritou, as energias da espada dispararam. Como brilhantes raios de luz, eles formaram uma gigantesca rede de energia, voando em direção a Fei. O rei estava calmo. Desta vez, ele não recuou, mas correu para frente, avançando na rede feita de poderosas energias de espada. O triturador de pedra imortal Kins, na mão de Fei, soltou uma série de uivos como se um rei selvagem estivesse com raiva, e as runas místicas no corpo do martelo brilhavam como se estivessem sendo ativadas. Como se tivessem vida própria, luzes dispararam delas e se transformaram em dragões dourados. Esse foi o fenômeno aterrorizante causado por uma das mais poderosas habilidades bárbaras, Virvin. Buna. 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 Os dragões dourados e aquelas brilhantes energias de espada colidiram, e as energias douradas e prateadas dispararam em todas as direções, rasgando todos os tipos de rachaduras negras no céu e abrindo caminhos para o vazio. Os furacões apareceram um a um e o espaço estava sendo desestabilizado. Como um pedaço de papel fino, parecia que poderia quebrar a qualquer momento. Neste momento, Fei já correu através das ondas caóticas de energia e apareceu diante de One-Sword. Tink! 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 Uma série de ruídos de colisão de metais soou, e faíscas apareceram por todo o lugar. Em apenas uma fração de segundo, Fei e One-Sword já se atacaram muitas vezes, e o triturador de pedra imortal Kins e a espada de One-Sword colidiram muito. Seus movimentos eram tão rápidos que outras pessoas nem conseguiam ver onde estavam. Fei já decidiu batalhar com One-Sword de perto para que seu oponente não pudesse disparar as energias da espada. Das 7 classes do Diablo World, os bárbaros eram os mestres mais proficientes de combate de curta distância. Suas armas, mãos, cotovelos, joelhos, quase tudo sobre eles e ao seu redor poderia ser usado para atacar seus oponentes. Nesta batalha, Fei demonstrou tudo isso. O martelo de guerra com cerca de 3 metros de comprimento não era um fardo. Em vez disso, foi realmente útil nesse combate a curta distância e liberou um nível de poder que nem Fei antecipou. Cada ataque foi um golpe esmagador. Ha ha ha! Ótimo! Rei de Chambord, você acha que é a única pessoa que é boa em combate a curta distância? Você está procurando sua morte. One-Sword riu loucamente quando ele agarrou a espada larga de prata com as duas mãos. Suas técnicas de espada de combate de curto alcance também eram muito proficientes. As técnicas de One-Sword eram completamente diferentes das populares no continente no momento. Para Fei, suas técnicas pareciam ser da Era Mítica. Em vez de serem muito delicadas e sofisticadas, as técnicas de espada de One-Sword eram simples, elas não eram rápidas, cruéis nem complicados. No entanto, eles eram eficazes e o poder foi impressionante quando essas técnicas foram conectadas. Quando a batalha se intensificou, faixas de energias vermelho escuro apareceram em One-Sword, e esse poder proibido o envolveu. Tink! 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 O martelo e a espada continuaram a colidir. Como se meteoros estivessem atingindo a Terra, cada ataque resultou em barulhos altos de colisão e estrondo de metal. No Xuanjie, que estava realmente próximo da batalha, muitos guerreiros do Império Ormo, no nível de estrelas, não conseguiam lidar com as ondas sonoras. O sangue escorria de seus olhos e ouvidos, e alguns deles caíram do Xuanjie enquanto cambaleavam. Então, gritos ressoaram no ar. Com o passar do tempo, a batalha atingiu seu clímax.
Até agora, One Sword havia passado por uma transformação completa. Como ferro, seus músculos estavam inchados e sua pele ficou vermelha escura. Seus longos cabelos castanhos estavam encharcados de sangue e seus olhos ficaram completamente vermelhos também. Ele soltou uma série de rugidos roucos, e parecia que ele perdeu a cabeça e se transformou em um demônio. Fei parecia ter entendido alguma coisa. One Sword não tinha um dedo de ouro como o Diablo Wold, mas ele foi capaz de passar de um guerreiro no pico das 6 estrelas para um lorde da classe Sol. Ficou claro que ele usou algumas técnicas de nível proibido para conseguir isso. Pelo jeito, parecia que um demônio poderoso possuía seu corpo, outra alma estava vivendo nele. Tomando emprestado o poder desse demônio, One Sword foi capaz de aumentar seu reino de poder rapidamente. No entanto, como essa batalha aumentou de intensidade, One Sword gradualmente não conseguiu suprimir esse demônio dentro dele, e ele estava sendo demonizado. Nesse momento, One Sword estava lutando usando o instinto demoníaco em vez de sua própria consciência. Quando Fei moveu seu martelo de guerra, ondas de energia dourada apareceram, e ele foi capaz de lutar contra One Sword de frente. De fato, ele estava em uma ligeira vantagem. O que há dentro do One Sword? O que é esse demônio? Porque sinto que já vi esse poder em algum lugar antes. Fei franziu a testa. Isso é inesperado. Este nativo é tão poderoso. No Xuanjie, havia um jovem magro e baixo sentado em uma elegante cadeira dourada no centro de comando sob a vela principal. Ele estava pálido pelo consumo excessivo de álcool e luxúria, e ele parecia um pouco obsceno. No momento, ele estava cercado por poderosos guerreiros e estava desfrutando dessa batalha lendária com um sorriso zombeteiro no rosto, como se estivesse assistindo a um show no Coliseu. Ha ha ha! Ótimo! Boa luta! Vocês viram isso? Esse miserável One Sword com certeza teve sorte e se tornou um comandante da legião no Império, mas ele é poderoso. E, esse nativo de cabelos pretos também é forte. Ha ha ha! Capturem-o para mim mais tarde. Podemos mandá-lo de volta ao Império, e ele será um gladiador de primeira linha no Coliseu. Ha ha ha! Ele riu arrogantemente. Este jovem era o segundo príncipe de Omon, Shanshua. Alteza, ótima ideia. Esses nativos nascem para serem escravos. Eles deveriam sacrificar suas vidas por nós como formigas. Esse nativo com certeza é poderoso. Haha. Ele também é um rei, certo? Ele ganhará muito dinheiro por Sua Alteza. Esses nativos são fortes. Depois de conquistar esta pequena cidade, aproveitaremos todos os seus tesouros e mulheres antes de matar todos. Hehe, soubemos que esta cidade é rica e que suas mulheres são as melhores. Haha, nossos soldados podem capturar todas as mulheres e escolheremos o melhor para Sua Alteza. Tenho certeza de que Vossa Alteza poderá se divertir. Havia um grupo de jovens em torno de Shanshua, e eles também usavam roupas elegantes e pareciam pálidos e doentes. Eles pareciam sombrios e fracos, mas suas habilidades de bajulação eram excelentes. De fato, Oleg pode até se surpreender com seus sorrisos e gestos bajuladores. Vendo a expressão alegre no rosto do príncipe Shanshua, eles o bajularam ainda mais. Cale-se! Seus insetos! Você sabe algo além de bajulação. Nesse momento, um homem loiro e musculoso, de barba loura e totalmente blindado, gritou com raiva e desdém. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. King, capítulo 698. Batalha Lendária 2. Este homem forte olhou para aqueles bajuladores que eram fracos e pálidos e gritou: seu lixo! Ó que você sabe? One Sword e esse nativo são lordes da classe do Sol. Eles poderiam te matar mais de 10.000 vezes com um dedo. Nosso Império Ormon foi estabelecido no cultivo e no poder, e admiramos mestres poderosos. Embora esses nativos sejam de baixo status, ainda são corajosos e valentes. Eles são muito melhores que você, apenas um monte de resíduos. Afaste-se!
Pare de tentar cegar Sua Alteza Shanshua. Depois de serem repreendidos por esse homem forte e totalmente blindado, todos esses jovens pareciam zangados e ressentidos. No entanto, eles ainda fecharam a boca e permaneceram em silêncio. Ficou claro que eles tinham medo dessa pessoa e não se atreviam a ir contra ela. Ha ha ha! General Pate, não fique com raiva. Não importa quão fortes eles sejam, eles são apenas um monte de vidas miseráveis nativas. Como suas linhagens são inferiores, eles estão destinados a ser escravos. O que é que eles podem fazer? Virar essa coisa toda. Agora, as tropas do Império já estão aqui e levará apenas alguns segundos para conquistar a capital do Zenith. De fato, destruir uma pequena cidade como essa é fácil demais. Mesmo se houver alguns nativos poderosos, eles não podem fazer nada. Veja o Answord, por exemplo. Ele não tem que colocar o rabo entre as pernas e ouvir meus comandos. Pate, você ainda está muito ansioso. Embora a repreensão desse homem forte tenha perturbado o clima, este príncipe Shanshua, que parecia pouco inteligente e inútil, não ficou com raiva. Surpreendentemente, ele assentiu e deixou de lado sua atitude de brincadeira. Uma expressão confiante e calculada brilhou em seu rosto, com um sorriso obsceno, e parecia que ele tinha tudo sob controle. Após uma breve pausa, Shanshua apoiou o queixo na palma da mão e disse, impaciente, ok, pare de fazer barulhos. Vamos assistir essa performance. Esses dois animais sujos estão dando um ótimo show. Haha, General Pate, você não está preso no auge da classe Lua há mais de meio ano. Talvez você consiga inspirações nessa batalha. Depois que esses dois animais forem gravemente feridos, podemos capturá-los e interrogá-los. Até lá, a Biblioteca Real de Ormond terá mais duas técnicas de cultivo de classe Sol. O homem chamado Pate ficou um pouco surpreso e um sorriso tranquilizador apareceu em seu rosto. Então, ele lentamente assentiu e respondeu com toda a seriedade, Sua Alteza Shanshua, você estava apenas brincando. É ótimo que Sua Alteza não tenha sido enganada e influenciada por esses pedaços de lixo. Eu, Pate, jurei minha lealdade a você. Depois que ele disse isso, ele se virou e observou atentamente a batalha entre Fei e o Answord. Gradualmente, parecia que ele estava hipnotizado pela luta. Para quem estava abaixo da classe Sol, essa batalha que estava acontecendo era uma oportunidade rara. Eles são apenas um monte de nativos sujos e são a presa neste jogo. Eles são ainda inferiores aos animais. E é divertido provocar esses animais sujos de vez em quando. Shanshua sentou-se em sua cadeira de ouro e não prestou muita atenção à lendária batalha que estava acontecendo à sua frente. Ele estava um pouco entediado, franziu o senho e pensou em algo. De repente, ele viu o velho Arya e Robin, que estavam cercados pelos soldados no convés do Xuanjie, e notou o trono do caos, que liberou uma esfera de energia trêmula. Gradualmente, seus olhos se iluminaram. Aquela batalha feroz continuava no céu. O poder de Fei atingiu um pico, e as chamas de energia dourada se expandiram em todas as direções. Parecia que havia outro sol no céu. No martelo de guerra que estava em suas mãos, as runas douradas ficaram vermelhas e ficaram ainda mais brilhantes. Parecia que as energias dessas runas estavam prestes a explodir, e um poder profundo e selvagem estava prestes a pular do triturador de pedra imortal Kins. Juntamente com a força bárbara do modo inferno de Fei, fez o rei parecer a reencarnação de um deus da batalha. Tink! 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 Após inúmeras colisões altas e aterradoras, a batalha estava prestes a terminar. A arma de combate de alto nível nas mãos de Answord não aguentava mais o triturador de pedra imortal Kins. A superfície lisa e reflexiva da espada já estava cheia de dentes e parecia uma arma que ainda estava sendo fabricada. Ao mesmo tempo, havia rachaduras em seu corpo, parecia que ia quebrar a qualquer momento. Kekekek. Kiki. Os olhos de Answord estavam todos vermelhos, e nenhuma emoção humana pôde ser vista. Ele ficou frio e cruel como se fosse uma besta demoníaca que não tinha inteligência,
e soltou uma série de rugidos roucos e abafados. Parecia que ele estava em um estado totalmente furioso. Lentamente, essa energia vermelho escuro envolveu na forma de névoa, e ficou mais e mais espessa. Depois de um tempo, seu corpo não pôde ser visto na névoa, e apenas seus olhos vermelhos brilharam. Ele parecia um demônio aterrorizante. Essa névoa de energia vermelho escura continha um poder letal, era o suficiente para manchar as almas. No entanto, foi inútil contra o rei. Afinal, Fei havia encontrado todos os tipos de demônios no Diablo World, dos pequenos aos grandes. Havia pequenos chefes como Andariel e Duriel, e ele enfrentou poderosos lordes demoníacos como Diablo, Baal e Mefisto. Portanto, a quantidade de energia demoníaca em One Sword não estava ameaçando Fei. Para simplificar, Fei já havia enfrentado as criaturas mais malignas e demoníacas do mundo. Ele já era muito experiente na luta contra eles e poderia ser considerado um especialista. Mesmo que essa névoa de energia demoníaca fosse poderosa, Fei poderia ignorá-la como um bárbaro no nível do inferno. À medida que suas chamas douradas e majestosas de energia se expandiam e brilhavam ainda mais, aquela névoa vermelha escura crepitava como se estivesse sendo evaporada, e não podia chegar a 10 metros de Fei. A energia dourada de Fei era um oposto natural dessa energia demoníaca. Tink! Um barulho alto de colisão de metal ressoou no céu, e era tão alto quanto um poderoso trovão. Algumas montanhas altas distantes foram destruídas pelas ondas sonoras, e um enorme poço foi criado no rio Zuli, espirrando grossos feixes de água. Se não houvesse matrizes mágicas protegendo Xuanjie e Xamboda, elas já teriam sido transformadas em pó. O príncipe Xanxua, calmo e calculista, ficou surpreso com isso, e os jovens que o bajularam tremeram. Por outro lado, o general Pate continuou assistindo à batalha com uma expressão embriagada no rosto. Bum! Outro barulho soou e pontos brilhantes espirraram em todas as direções como se houvesse uma chuva de meteoros, iluminando o céu escuro. Desta vez, a arma de combate de alto nível na mão de One Sword não pode absorver o poder chocante que o triturador de pedra imortal Kins liberava em cada ataque. Depois que o martelo bateu contra ele uma última vez, ele chorou e explodiu em dezenas de milhares de pedaços. Uma arma de combate de alto nível que muitos mestres procuravam foi completamente destruída. O One Sword uivava continuamente como um animal, e ele não parecia assustado nem surpreso. Sem querer se esquivar, ele balançou os punhos e atingiu o martelo de guerra de Fei diretamente. Com a mesma expressão, Fei bateu seu martelo de guerra sem piedade. Esse ataque foi tão poderoso que criou um barulho alto e estridente no ar. Depois de saber o que estava acontecendo em São Petersburgo, ele ficou muito decepcionado com o One Sword. Ele tinha certeza de que esse gênio da espada solitária caíra e se transformou em um demônio, e esse homem não podia mais se controlar. Portanto, ele não mostrou piedade. Assim como o que ele disse antes desta batalha, matar o One Sword poderia libertar a alma deste homem e deixá-lo descansar em paz. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 699. Batalha Lendária 3. No entanto, um barulho alto e estrondoso soou para a surpresa de Fei. Tink! Fei sentiu uma força repulsiva muito poderosa do martelo de guerra e quase perdeu o controle. Ele sentiu que seu martelo não bateu em um par de punhos, mas em uma vasta montanha de ferro. Era um barulho alto de colisão de metal, e faíscas brilhantes apareceram no centro da colisão. Foi bizarro. Afinal, nem os lords da classe Sol não podiam atacar o triturador de pedra imortal Kins. Como isso estava acontecendo? Fei ficou atordoado e olhou com mais cuidado. Na sua frente, One Sword já perdeu completamente a cabeça. Seus punhos foram esmagados e toda a carne em seus dedos foi evaporada. No entanto, seus ossos não eram brancos como as pessoas comuns. Em vez disso, eram dourados e brilhavam sob a lua. Todos os ossos eram perfeitos como peças de arte.
Ficou claro que os ossos de ouro eram a chave para bloquear o triturador de pedra imortal Kins. Além disso, Fei notou que a névoa de energia vermelha escura estava saindo dos ossos dourados, envolvendo o corpo de Oansword. Ossos de ouro. Um pensamento passou pela mente de Fei como um relâmpago, e ele imediatamente entendeu tudo isso. Devem ser esses ossos de ouro que ajudaram o Oansword a melhorar tanto em força e domínio. Mesmo que os ossos dourados tenham sido levemente expostos após o desaparecimento da carne nos dedos de Oansword, Fei sentiu como se estivesse familiarizado com esses ossos dourados. Esses ossos de ouro lembraram instantaneamente Fei daquele esqueleto de ouro que estava preso no chão ao lado do altar mítico quando Fei entrou pela primeira vez naquele espaço. O esqueleto de ouro de alguma forma desapareceu depois que Fei puxou o misterioso pilar meio quebrado que o pregou lá. Quando olhei pela primeira vez, senti como se ainda houvesse energia vital dentro do esqueleto e que ele não morreu completamente. Depois que puxei o pilar de pedra para purificar a Voidstone no altar mítico, ele de alguma forma desapareceu e escapou do castelo do céu. O que? Será que Oansword está possuída por aquele esqueleto de ouro? Espere! Aquele esqueleto de ouro era muito maior que o corpo do Oansword. Muitas perguntas passaram pela mente de Fei. Enquanto ele se perguntava sobre essas perguntas, Oansword começou a rir. Hehehe. Como se ele fosse um animal que não podia sentir dor, Oansword lambeu os lábios e correu para Fei. Ele deu um soco em Fei, e os ossos dos dedos dourados se curvaram e foram em direção ao rei com o poder proibido. Rachaduras no espaço apareceram, e as faixas de névoa de energia vermelho escuro pareciam sangue seco. Parecia que ele se movia com o vento, e o ódio intenso e a energia espiritual de destruição contida nele eram capazes de destruir as almas das pessoas. Luzes douradas saíam dos olhos de Fei e pareciam holofotes dourados. Tink! 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 Uma série de ruídos chocantes e aterrorizantes de colisão de metais soou. A carne nos braços de Oansword foi completamente destruída, e tudo desceu de seus ombros. Os ossos dourados do braço que estavam envolvidos pela carne estavam agora expostos, e pareciam brilhantes e demoníacos com mais névoa de energia vermelho escura saindo deles. Esse par de ossos do braço era duro. Eles foram capazes de colidir diretamente com o triturador de pedra imortal Kins, sem serem quebrados. Enquanto Fei e Oansword lutavam, mais barulhos e faíscas apareceram. O verdadeiro Oansword provavelmente já morreu a essa altura. Parece que esse esqueleto de ouro tem sua própria mente e está no controle do corpo de Oansword. Qual é o seu objetivo? Por quê? Por que direcionou esse Xuanjie do Império Ormon para minha cidade de Chambord? Pensou Fei. Depois de considerar a situação geral, Fei não tentou mais se segurar. Ele balançou o martelo de guerra e liberou o poder do bárbaro no modo inferno, derrubando seu oponente a mais de 100 metros de distância. Então, ele estendeu a mão esquerda e um pergaminho antigo apareceu em sua mão. Ele balançou este pergaminho e o forçou a abrir, e uma série de runas divinas que estavam cheias de energia vital dispararam e envolveram Fei. No momento seguinte, o poder de Fei disparou e atingiu outro nível. Este pergaminho poderoso e antigo foi a recompensa de uma missão no Diablo Wood. Depois que Fei completou a mesma missão no modo normal e no modo pesadelo, ele recebeu 2 pergaminhos cheios de energia vital divina. Eles poderiam aumentar permanentemente toda a resistência de Fei em 10%, e ele os guardou para situações e emergências únicas. Finalmente, Fei sentiu que hoje era o dia em que ele tinha que usar um deles, e sua capacidade de combate geral aumentou drasticamente. Quando Fei e Oansword voltaram à batalha, Fei foi capaz de suprimir completamente seu inimigo. O triturador de pedra imortal Kins estava sendo girado tão rápido que parecia um relâmpago, e o poder nele podia quebrar uma montanha. Toda vez que Fei o balançava, as runas vermelhas gravadas em sua superfície deixavam no ar uma série de imagens posteriores, poderosas o suficiente para prejudicar as almas também. À medida que a batalha se prolongava, os punhos de osso de ouro de Oansword tinham pequenas rachaduras neles depois que as faíscas voavam por um tempo,
e eles também estavam amassados. À medida que o poder de Fei aumentava, seu oponente finalmente não aguentava mais. Quando seus ataques colidiram, parecia que o esqueleto de ouro que estava dentro do corpo de Yuan Sword estava sendo sacudido, e estava quase sendo martelado para fora do corpo de Yuan Sword. Nesse momento, o esqueleto de ouro estava em desvantagem e só podia ser derrotado, não conseguia reagir efetivamente. Não, esse é o poder de um deus. Você é apenas um mortal. Como você pode ser capaz de tal poder? A poderosa energia espiritual, ainda que enfurecida, explodiu do esqueleto de ouro e se expandiu e rugiu em todas as direções. Fei era o mais próximo do esqueleto de ouro, e ele foi capaz de interpretar a energia espiritual e entender o que esse esqueleto de ouro significava. Tink! Este último golpe de martelo arrancou um traço de luz dourada do corpo de Yuan Sword. Assim como Fei esperava, esse traço de luz dourada era o esqueleto de ouro preso ao chão por aquele misterioso pilar de pedra meio quebrado. A única diferença era que os ossos quebrados nesse esqueleto se recuperavam e estavam completos e brilhantes. Não parecia mais morto quando Fei o descobriu pela primeira vez ao lado do altar mítico. Além disso, uma vez que se recuperou completamente, o vazio nas órbitas oculares foi substituído por chamas vermelho escuras. Quando Fei olhou para essas duas nuvens de chamas, sentiu destruição, violência e desejo de vingança. Este esqueleto de ouro olhou para Fei com seus olhos, por um segundo, e não perdeu tempo. Facilmente rasgou o espaço com os ossos das mãos feridos e mergulhou no vazio e desapareceu. Fei não teve tempo de persegui-lo. Em vez disso, ele enviou uma nuvem de energia dourada e ergueu suavemente o corpo restante do Yuan Sword, que estava caindo do céu. Para a surpresa de Fei, Yuan Sword ainda não havia morrido, ele ainda estava vivo de alguma forma. Agora, Yuan Sword finalmente voltou ao seu ser humano. Embora sua aura fosse fraca, ele voltou ao seu antigo eu, onde estava sozinho e desolado, orgulhoso e valente. Quando ele abriu os olhos, Fei percebeu que o verdadeiro Yuan Sword estava de volta. Ele estava frio como gelo, e nenhum frio era igual a essa temperatura. Rei de Chambord, há quanto tempo? Yuan Sword disse lentamente, com um sorriso no rosto. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Rei The King, capítulo 700. Um único deslize pode causar uma tristeza duradoura. Vendo esse rosto familiar na frente dele, Fei não sabia o que dizer por um momento. Um único deslize pode causar uma tristeza duradoura. O rosto de Yuan Sword estava cheio de desolação e arrependimento. Não importava se havia meio ano atrás quando Yuan Sword ainda era ele mesmo ou um momento atrás, quando Yuan Sword era aquele general demoníaco, Fei nunca viu esse tipo de expressão em seu rosto. Após uma breve pausa, Yuan Sword continuou com um sorriso amargo no rosto. Rei de Chambord, você ainda quer me matar para vingar Zenith? Fei ficou calado. Lentamente, ele olhou para cima e perguntou, o ato de traição. Foi você quem decidiu isso? Ou você foi controlado por aquele esqueleto de ouro? Existe alguma diferença? Yuan Sword olhou para as estrelas no céu e disse com pesar, no momento, todo o Império sabe que a Era do Caos está aqui, e eu, Yuan Sword, sou o maior traidor. Liderei as Tropas Unidas, compostas principalmente pelo Império Leon e pelo Império Ormond, e avancei no território de Zenith, ao redor de São Petersburgo. Isso já é um fato, e o relatório de inteligência no quartel-general militar de Zenith já tem tudo isso registrado. Você acha que as pessoas vão acreditar na história do esqueleto de ouro? As sobrancelhas franzidas de Fei relaxaram lentamente, e ele assentiu e disse, eu acredito em você. Yuan Sword ficou um pouco surpreso, e ele de repente relaxou e olhou para Fei. Com um sorriso comovente, ele disse, eu não esperava que você, Rei de Chambord, fosse a última pessoa que acreditasse em mim, lamento. Eu não deveria ter sido ganancioso e assinar o acordo com esse misterioso esqueleto de ouro. Eu não deveria ter trocado minha alma por grande poder. Você sabia? Quando fui à zona de batalha de Spartax com o príncipe herdeiro Arshavin,
prestei atenção a todas as informações que o envolviam. Quando soube que você avançou para a classe Lua e sua velocidade de cultivo era tão rápida, eu ainda estava bloqueado pelo limiar e não conseguia avançar. Esse sentimento foi pior do que morrer. Comecei a praticar técnicas de espada desde quando consegui agarrar uma espada de madeira. Quando as outras crianças estavam sendo mimadas pelos pais e brincando com os amigos, pratiquei as técnicas de espada dia e noite. Quando eu era criança, a única coisa que estava ao meu lado era minha espada. Eu pensei que era capaz de ser como o Imperador Yasin e dizer que o One Sword é inferior a ninguém. Durante muito tempo, pude dizer isso entre a geração jovem. No entanto, eu o conheci durante a competição em São Petersburgo, meio ano atrás. Minha glória terminou. No momento, a carne dos dois braços de One Sword havia desaparecido e o sangue continuava escorrendo, manchando sua elegante armadura mágica. No entanto, parecia que ele não percebeu. Fei olhou para ele e disse: "Na verdade, eu te conheci antes da competição em São Petersburgo. Há um ano, nos conhecemos no pico da montanha leste de Chambord. Durante a cerimônia de canonização, você apareceu e ajudou a princesa mais velha Tanasha. Foi quando nos conhecemos." Você está certo. Eu vim para Chambord uma vez antes. No entanto, eu nem prestei atenção em você na época e nem percebi. Em apenas um ano, você se tornou o maior obstáculo no meu caminho de cultivo e a sombra mais escura da minha mente. Quando o One Sword disse isso, sua expressão ficou ainda mais amarga. Depois de uma breve pausa, ele murmurou: "Pelas notícias que recebi neste meio ano, eu sabia que não havia como recuperar o atraso, mesmo que eu pratique todos os dias e dedique minha vida. De fato, mesmo se eu fizer isso, a distância entre nós ficará cada vez maior." Eu me senti fraco e impotente. Quando estava desesperado, conheci aquele esqueleto de ouro aterrorizante. Diante da tentação do poder, cometi o maior erro da minha vida. Sei o que fiz nos últimos dias. Mesmo tendo o poder supremo, não fui capaz de me controlar. A consequência do meu erro é realmente irrecuperável. Depois de ouvir a história de One Sword, Fei suspirou e não sabia o que dizer. O ex-primeiro gênio jovem de Zenith caiu nesse estado. Só se podia dizer que o destino era complicado, e os eventos por ele destinados estavam destinados a acontecer. Rei de Chambord, eu morrerei em breve. Antes disso, posso pedir um favor? Depois de um momento de silêncio, One Sword olhou para cima e perguntou com uma expressão esperançosa no rosto: "O que seria?" "Cometi um grande erro desta vez e mereço morrer. No entanto, o reino Xuelun é inocente. Eu realmente. Desde que eu havia lutado pelo Império antes, espero que você possa proteger um pouco o reino Xuelun e ajudá-lo a preservar sua linhagem." O reino Xuelun era de onde One Sword era. Uma vez que as notícias sobre as ações traidoras de One Sword fossem conhecidas do público, elas seriam odiadas pelos cidadãos de Zenith. Enquanto a família real de Zenith tivesse a chance de respirar, o reino Xuelun seria despedaçado por sua raiva. Como o One Sword sabia que cometeu um erro irreparável, ele ficou preocupado com o fato de a família real do reino Xuelun ser arrastada para isso. Ele era um príncipe de Xuelun, afinal. Portanto, parecia que o One Sword esperava que Fei pudesse cuidar de sua família. Ok. Fei assentiu seriamente sem hesitar. Ha 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 ha. Ótimo! Todas as promessas do rei Alexander são cumpridas e são mais valiosas que ouro. Agora, posso ter certeza. One Sword riu depois de ouvir a palavra de Fei, e parecia que sua energia vital foi restaurada nele. Sua risada parecia aliviada e calma. Nesse momento, uma quantidade inacreditável de energia apareceu em One Sword, que estava fraca e morrendo. Raios de energia demoníaca vermelho escuro o envolveram instantaneamente, e uma série de barulhos altos estalou. A carne começou a crescer de seus ombros onde estavam os ferimentos, e a carne cresceu tão rápido que parecia que videiras estavam sendo fortalecidas pela energia da vida. No centro da nova carne, havia fortes ossos brancos.
Em apenas um segundo, um novo par de braços surgiu de seus ombros. Quando o Answord acenou levemente com o dedo, uma espada velha e enferrujada entrou em sua mão como um meteoro. Ele bateu levemente com o dedo, e os zumbidos emitidos por ela colocaram um sorriso surpreso no rosto de Answord. Parecia que ele encontrou um tesouro raro. Então, o corpo de Answord tremeu, e uma quantidade significativa de energia se esgotou, quebrando instantaneamente a armadura mágica e as roupas internas sofisticadas de seu corpo. Agora, este homem não tinha nada, ele estava completamente nu e revelou todos os seus músculos. É uma pena não estar usando nada, mas é ainda mais vergonhoso lutar com as roupas do inimigo. Eu já cometi um grande erro, então como eu poderia me mover usando as coisas que o inimigo me deu? Ha 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 ha! Eu vim para o mundo assim e vou morrer da mesma maneira. Enquanto ele ria, um temperamento heróico, mas corajoso, apareceu em Answord, que Fei nunca viu antes. O Answord correu em direção ao Xuanjie que ainda não havia saído e riu: Rei de Shambod, deixe-me lhe dar um último presente. Quando seu riso ressoou no céu, a espada enferrujada em sua mão brilhou repentinamente. Como cortar um pedaço de papel, ele facilmente perfurou a esfera de energia verde ao redor do Xuanjie. Mate! Muitas energias de espada saíram da espada de Answord e esse homem não mostrou piedade. Mais de 20 soldados que avançaram foram todos cortados ao meio na cintura. As energias da espada eram tão rápidas que esses soldados não perceberam até correrem mais alguns passos à frente. Seus corpos superiores e inferiores se separaram e eles choraram de terror. Instantaneamente, uma poça gigante de sangue apareceu no convés. Não esqueça